E o Flamengo cogita processar um dos clubes mais ricos do mundo. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também o Vasco pegando empréstimo com a presidente do Palmeiras, Flamengo se explicando a respeito da baita confusão com clubes de futebol no Brasil. Para completar, revolução no calendário do futebol brasileiro, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e a convocação da seleção brasileira para 2 jogos amistosos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a convocação da seleção brasileira. Carlo Ancelotti anunciou os atletas que vão ficar à disposição da seleção para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão na data FIFA do mês de outubro. Bento, Ederson e Hugo Souza serão os goleiros, com o Ederson jogando a primeira partida e possivelmente Hugo Souza na segunda. Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Wesley e Wanderson serão os laterais. Militão, Fabrício, Bruno, Gabriel Magalhães e Beraldo, os zagueiros. Meio-campistas, André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelinton e Paquetá. Na frente, Estevão, Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. O que você pensa sobre essa convocação? Confesso que vários dos nomes não me agradam. Em alguma live próxima prometo trazer mais detalhes e as minhas opiniões sobre o tema, beleza? Quero falar agora sobre o mês absolutamente decisivo para o Brasileirão em outubro. A gente pode ter a definição do campeão brasileiro e tudo começa a ser decidido nessa quinta-feira, 20h30, no Maracanã, com o Flamengo e Cruzeiro. Jogo do primeiro contra o terceiro colocado. Se o Flamengo vencer o Cruzeiro, abre 7 pontos com um jogo a menos. Dá para dizer que diante dessa circunstância, Raposa ficaria praticamente fora da briga pelo título. Mas não para por aí. No dia 19 de outubro, teremos Flamengo e Palmeiras, jogo do líder e do vice-líder, partida marcada para o Maracanã. E no momento super especial, porque esses times se enfrentam no final de semana, e aí na metade da semana seguinte, o Flamengo pega o Racing pela Libertadores e o Palmeiras pega a LDU também pela Libertadores, com detalhe. Depois de enfrentar Flamengo fora e LDU fora, o Palmeiras recebe o Cruzeiro e recebe a LDU. Se o Palmeiras passar bem por esse momento, dá para dizer que seguirá fortíssimo rumo ao título. Mas, por exemplo, se tropeça contra Flamengo e Cruzeiro, o título pode ficar encaminhado para o rubro-negro. Hoje, o Flamengo tem 54 pontos, o Palmeiras 52 e o Cruzeiro aparece com 50, com um detalhe, o Cruzeiro tem um jogo a mais do que os 2 adversários, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, chances de título 48% para o Flamengo, 38% para o Palmeiras e 13% para o Cruzeiro. Hora de falar sobre o Flamengo, que resolveu se posicionar depois de uma série de críticas e ataques de outros clubes. Cheguei a contar para vocês na manhã dessa quarta-feira que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sugere até a criação de uma liga sem o Flamengo. Pois bem, o rubro-negro emitiu uma nota grande apontando fatos e fakes e trata como falso que o Flamengo não queira participar de uma liga. Também é falso, segundo o Flamengo, que o clube esteja buscando uma virada de mesa. A alegação é de que o Flamengo respeita os contratos. O Flamengo também classifica como falsa a história de que nega ter assinado o contrato. Para completar, o Flamengo alega que o estatuto assinado pelos clubes na Libra não prevê a divisão dos percentuais dentro dos 30% destinados à fatia de audiência. E é em cima dessa grana que o Flamengo sustenta que há necessidade de um pagamento maior. Na verdade, o BAP está tentando reaver os cerca de 100 milhões de reais perdidos de 2024 para 2025, com todas as mudanças na organização e no contrato via Libra. Importante registrar também que esse contrato havia sido assinado pelo antecessor dele, o Rodolfo Landim. Só para completar, nessa nota longa que o Flamengo escreve, ele conta que depois de participar das reuniões da Libra, procurou 3 clubes que integram a Liga para a Libra para tentar uma negociação à parte e nenhum deles topou ceder e fechar com o rubro-negro. Quero te contar agora sobre a revolução anunciada pela CBF no calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. A primeira e mais importante decisão, o Campeonato Brasileiro começa em 28 de janeiro. Sim, teremos um campeonato ao longo de toda a temporada. Dessa maneira, dá para dizer que o Brasileirão vai coincidir com a disputa dos estaduais, que tiveram uma enorme redução. Em vez de 16 datas, serão 11. Embora Campeonato Paulista e Carioca ainda relutem com essa ideia e tentem prorrogar a relação e a continuidade dessas competições. Importante registrar também que a Série D passará a ter 96 times e não mais 64 clubes. A Copa do Brasil, com muito mais times,
ela vai passar de 96 para 126 participantes. Serão 5 fases iniciais, com jogos apenas de ida. E aí quem vencer passa, quem perder está eliminado. As equipes que disputam a Série A do Brasileiro entram apenas a partir da 6ª fase, oitavas de final. Oitavas, quartas e semis, com jogos de ida e volta, a grande decisão em campo neutro, partida única. Importante registrar que séries C e D também terão algumas pequenas alterações e os campeões das séries C e D já entram na 3ª fase da Copa do Brasil. O presidente Samir Chaud também anunciou a criação de uma Copa Sul-Sudeste, me equivoquei, entre março e junho, com cerca de 10 datas. Equipes do Sul e do Sudeste vão participar desse torneio, com exceção a times do Espírito Santo. Só para arrematar de vez, importante registrar que a CBF, com todas essas mudanças, pretende fazer com que os times da primeira divisão joguem menos e equipes de série B, C, D e outras que não tinham divisão tenham um calendário um pouco mais cheio. Tô para dizer para vocês que eu gostei, mesmo levando em consideração que a Luz, a partir de agora, vai ter muito mais dificuldade para subir da série D para a série C. Há necessidade de passar por 7 fases de mata-mata na 4ª divisão. É bem verdade também que, em vez de subirem 4, passam a subir 6 times da série D para a série C. Quero falar agora sobre o Flamengo, que ameaça processar o Al Ahly da Arábia Saudita. Tudo porque o time saudita deveria ter começado a pagar a compra do Matheus Gonçalves na última segunda-feira, negócio de 50 milhões de reais, e até essa quinta-feira a grana não caiu. O Flamengo decidiu dar um prazo até sábado para que esse dinheiro caia. Caso contrário, o Flamengo vai recorrer à FIFA. Vocês têm notado que, sob o comando do presidente BAP, há muita austeridade em relação a pagamentos. O Flamengo não tem tolerado qualquer tipo de inadimplência. Há quem garanta que o Flamengo até cogita pedir que o vínculo seja anulado e o Matheus Gonçalves volte para o Fla. Não é nada comum que isso aconteça. E tem um exemplo do próprio Flamengo. O rubro-negro vendeu o Thiago Maia ao Internacional, o Inter só pagou uma pequena parte. Estava quase vendendo o Thiago Maia para o Santos com lucro, mesmo estando devendo para o Flamengo. O negócio só não aconteceu porque o Flamengo não aceitou as condições do negócio na parte que lhe cabia. E diante desse cenário o negócio não aconteceu. Mas o Thiago Maia mesmo, por conta da inadimplência, segue jogando no Internacional. Imagino que essa chance de o Matheus Gonçalves voltar ao Fla é mínima. Mas me chama a atenção, o Flamengo ameaçando recorrer à justiça para cobrar de um dos times mais ricos do mundo. Você sabe, o Al Ahly é um dos 4 clubes gigantes do futebol saudita que são administrados por um fundo soberano saudita cujo dinheiro não é problema. Só para completar, registrar que Rossi está tirando a cidadania brasileira. Goleiro argentino que está desde 2023 jogando com a camisa do Flamengo, contrato até dezembro de 2027. O Flamengo, inclusive, já se colocou à disposição para ajudar o Rossi nessa obtenção da cidadania. Notícia importante, até porque o Rossi deixa de atuar como estrangeiro, abrindo vaga para mais um gringo. A permissão é para que 9 atletas estrangeiros joguem ao mesmo tempo em cada clube do futebol nacional. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau! Fala, minha rapaziada, beleza? Então, deixa eu contar pra vocês. Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, pra você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente dele, o maior clube do mundo. Falamos do Mengão. Hoje tem jogo, Flamengo e Cruzeiro. Deixa aqui no comentário a sua opinião, quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. Não esquece de deixar like, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações. Um grande abraço pra você, até o próximo vídeo. Fui.